Mas já tá gravando? Então tá, beleza. A gente tá aqui com a Ari, que é coordenadora aqui do Ponto de Cultura Oca, né? São José dos Campos. Em São José dos Campos. E eu tenho algumas perguntas aqui, Ari, para saber um pouco mais sobre essa experiência de vocês aqui com a Oca, né? Legal. Antes, eu acho que para começar não tá aqui, mas desde quando você está na coordenação aqui da Oca? Desde que ela se tornou Ponto de Cultura? Não, então, quando ela se tornou... Foi Ponto de Cultura, na verdade, conveniado, foi Ponto de Cultura conveniado pelo convênio estadual, que foi dos 300 pontos de cultura do estado, que foi de 2010 a 2012. O convênio findou, então, final do ano passado. De dezembro para cá, então, a gente é Ponto de Cultura não conveniado. Não conveniado. Era uma pergunta que eu ia fazer, então já adiantou. Você falou assim, desde quando eu sou coordenador, né, na verdade. Eu vim para cá no primeiro ano das atividades como oficineiro, e aí a partir do segundo ano que eu assumi a coordenação. Ah, tá. Então você está uns quase 3 anos aí. Isso. A gente estava vendo, né? A gente está querendo saber um pouco dessa ligação da Oca com o Celebreiro, já conversamos um pouco com o Rafinha também. A gente fez umas perguntas assim, quem são, né, os celebreiros, qual que é a relação com a Oca, com o Ponto de Cultura? Então, na verdade, assim, os celebreiros é o Ponto de Cultura Oca, o Ponto de Cultura Oca é os celebreiros. Essa é a relação, porque o Celebreiros é uma instituição que já tem mais de 12 anos, né, de atuação aqui na cidade de São José dos Campos, com foco sempre na cultura pela educação, né? E foi o Celebreiros que apresentou o projeto quando teve o edital em 2009 para pontos de cultura no estado de São Paulo. Certo, então foi do estado de São Paulo. Foi aprovado. O que ocorre bastante é geralmente o ponto de cultura assumir o nome da instituição. Então aqui nós temos 3 pontos de cultura na cidade. Então a Companhia Velhos Novatos se tornou Ponto de Cultura Velhos Novatos. A Companhia Bola de Meia se tornou Ponto de Cultura Bola de Meia. No caso dos Celebreiros foi diferente. A gente veio ocupar esse espaço que é na Vila Tatetuba. Tatetuba tem um nome que tem origem indígena. A gente visualizava que o Ponto de Cultura ia trabalhar com uma mistura de linguagens, uma mistura de tribos. Então a gente resolveu dar o nome para o espaço e para o Ponto de Cultura de Oca, né? E aí então Ponto de Cultura Oca. Depois até a gente foi saber que por coincidência existe na rede dos 300 pontos de cultura do estado um outro Ponto de Cultura Oca, né? Que é em... como é que é o nome da cidade? No litoral. Piracuíba, não é? No Não é interior. Carapicuíba. Carapicuíba, exatamente. E lá eles têm a cultura indígena mesmo, né? Aqui ele recebeu o nome Oca por causa dessa questão da mistura das tribos mesmo. Até o slogan da Oca é onde as tribos se unem. É verdade, é interessante. Então, a gente tirou até foto. Então você começou aqui como... Desde o início do Ponto de Cultura, só que como oficineiro. Como oficineiro, né? No segundo ano que eu passei a ser coordenador. Tá certo. E essa ideia de fazer esse projeto do Ponto de Cultura surgiu, assim, como que ela surgiu, sabe? Sim, sei. Então, na época que surgiu o projeto, né? Eu atuava no Celebreiros, já atuava no Celebreiros, mas eu atuava com o núcleo de produção cultural. Agenciando, através do Celebreiros, shows, né? Tanto da banda que eu tenho, como de outros grupos, através dos Celebreiros, que tem toda a estrutura de uma associação para fazer esse tipo de trabalho. E o então presidente da instituição, que é o Eduardo Pani, que criou esse projeto, né? Criou um projeto que era um projeto de ação cultural na comunidade da Vila Tatetuba. Criou um projeto assim, na verdade, né? E o grande lance é que
era para um edital de ponto de cultura e por isso possibilitou que esse projeto fosse se transformando. Se a gente pegar o projeto que foi apresentado em 2009 para o edital e que foi aprovado, a única coisa que tem em comum com o que tem aqui hoje é que é um projeto de ação cultural. Isso, o nome do projeto mesmo lá até é um projeto de ação cultural para comunidades, né? E aí a ação cultural que aconteceu aqui no Ponto de Cultura Oca foi a ação cultural que foi sendo criada a partir de uma demanda, né? Os grupos foram chegando, o nosso Ponto de Cultura ele tem certas particularidades, assim, né? Então os grupos foram chegando, foram mostrando a cara, foram mostrando que precisavam do espaço, precisavam do apoio do Ponto de Cultura. E então o Ponto de Cultura ele foi se criando em cima disso, em cima de uma demanda, em cima de um povo que foi se chegando na história e pedindo esse espaço, né? Aí o Ponto de Cultura ele foi crescendo e se transformando ao longo desse trilho. E com quais ações assim vocês começaram logo de início? Então, quando a gente iniciou aqui, tinha a capoeira, o break como um segmento do hip hop, e eu vim como oficineiro de violão, dava aula de violão para iniciantes aqui, tinha ginástica para terceira idade, e eram essas atividades. Daí logo que iniciou o Ponto de Cultura, veio um grupo de jongo para cá, que é o grupo de jongo mistura da raça do mestre Aldenir. Veio, apresentou essa necessidade, já tinha uma ligação com o Celebredo, apresentou essa necessidade de ter um espaço para ser sua sede, para ser onde rolava as oficinas. Então ele entrou como oficineiro de jongo e também como um grupo atuante aqui dentro do Ponto de Cultura. Interessante. E hoje em dia quais são as atividades? Então, aí as atividades elas foram se transformando e eu não sei se isso por conta de eu ter pego a coordenação a partir do segundo ano e eu sempre, já há mais de 10, 12 anos também trabalho sempre com foco na cultura popular, acabou a casa tomando essa perspectiva, né? E assim como veio o jongo, já tinha capoeira, veio o jongo, a partir do terceiro, eu assumi a coordenação no segundo ano. No início do terceiro ano, que foi 2012, entrou a congada, um grupo de congada, que chegou da mesma forma que o jongo, né? Num diálogo em que eles colocaram que precisavam de um espaço para formar um grupo de congada e desse apoio nosso enquanto Ponto de Cultura. E aí a gente foi super receptivo e passamos a entender que essa era a função, né? Eu acho que eu acho que o Ponto de Cultura Oca tem uma grande vantagem dos outros pontos de cultura, que foi essa facilidade de se adaptar às atividades que estavam chegando, aos grupos que estavam chegando, abrindo para esses grupos, sem que eles perdessem as suas próprias personalidades. Aqui dentro não tem um grupo de jongo da Oca, um grupo de capoeira da Oca, nem um grupo de congada da Oca. Tem o grupo de capoeira Raízes, tem o grupo de jongo Mistura da Raça e o grupo de congada Filhos de Nizangue. Cada um com a sua personalidade e contribuindo para que o Ponto de Cultura Oca siga em frente, né? E são todos voluntários aqui? Como que funciona? Até 2012, quando nós éramos conveniados, a maioria recebiam pelas oficinas, né? Uma ajuda de custo pelas oficinas. Aí de 2012 para cá, todos voluntários, inclusive eu. Todos voluntários. Todos voluntários. E agora como vocês fazem assim para se manter, né? Tem gastos, como que vocês estão fazendo? Pois é, a gente até que por conta dessa força de vontade, garra de fazer acontecer de cada grupo, e por esses grupos já terem essa cultura intrínseca mesmo na pele, né? Então isso não foi muito problema pra gente, né? E as atividades continuaram tranquilamente. Porém, há sim essa dificuldade de estrutura, né? Até mesmo porque tem um custo, né? A gente recebe muita gente aqui durante a semana, então é a limpeza, os produtos de limpeza, é toda uma manutenção. Nós temos uma casa até consideravelmente grande, então
sempre parte elétrica, lâmpada, parte hidráulica, sempre aparece manutenção para fazer, você tem que ter isso, né? Chaveira, todas essas despesas. E hoje nós não temos. Nós estamos até, para levantar esse custo da casa, nós temos que fazer periodicamente algumas concessões, que também eram do perfil da casa, fazer concessões para a comunidade, fazer festas particulares. A gente não gosta disso, a gente não acha isso legal, porque tira um pouco a personalidade do nosso espaço, enquanto ponto de cultura, mas é a saída que nós temos por enquanto. A gente está em busca sim de ter essa independência financeira para poder, inclusive, utilizar a casa todos os dias. Né? Certo. Ari, e quais atividades que vocês desenvolvem aqui hoje? E vocês têm eventos anuais, semestrais, como que funciona isso? Ah tá, então a gente tem aqui, hoje nós funcionamos com um cronograma semanal de atividades e nós temos toda segunda, quarta e sexta tem um grupo de capoeira à noite. E o grupo de capoeira usa três vezes por semana, faz 2 treinos e uma roda de capoeira semanal, que é toda sexta-feira. Nas terças-feiras tem o grupo de teatro, um ensaio com o teatro, e após o teatro já se inicia a roda de jongo. Toda terça-feira começa a rodinha, o grupo de jongo Mistura da Raça. Na quarta-feira tem um grupo de hip hop, de break, que utiliza a casa ainda, está aqui com a gente ainda, utiliza a casa, que é o grupo PBC, e logo após o PBC tem o grupo de capoeira também, com o treino. Na quinta-feira é a aula de danças populares, que é onde se refina toda essa dança da congada, do afoxé, que o Filhos de Nizambi trabalha, e também de tantas outras danças tradicionais, como Moçambique, frevo, maracatu, e a Bel, que é a professora, tem muito conhecimento de muitas danças populares. Na sexta-feira é a roda de capoeira, todos os sábados à tarde tem um ensaio da congada, que a gente viu agora, e a gente tem aqui na nossa casa uma coisa bonita que a gente conseguiu criar, que são eventos anuais que já estão assim muito representativos aqui na nossa região, né? Entre eles estão a Festa do Folclore, que acontece todo mês de agosto, a Festa da Consciência Negra, todo mês de novembro, e o Batismo de Capoeira, que é todo mês de dezembro, né? E também nós estamos fazendo agora eventos periódicos, até mesmo para tentar ajudar no custo do Ponto de Cultura. Um deles é a Feroca. A Feroca é uma feira de trocas. Ela é bimestral. De 2 em 2 meses ela acontece aqui no Ponto de Cultura. Não pode haver comercialização com dinheiro, apenas troca de produtos. Toda a comunidade é convidada a vir trazer os produtos e trocar. A gente já fez 2 edições, foi muito legal, estamos partindo com uma terceira aí, muito bom. É isso, linha de eventos. Interessante. Então, aproveitando que você falou de todas essas atividades, como que é a receptividade da comunidade, assim, das pessoas que frequentam diariamente ou semanalmente? E qual é o perfil? Assim, tem um perfil ou não tem dos frequentadores aqui da Oca? Então, a gente enfrenta uma certa dificuldade, sim, de aproximação do público, mas é mais com relação às atividades que não tem tanta abertura, tanto conhecimento, no caso o jongo e a congada. O jongo e a congada, ambos são danças, manifestações tradicionais aqui do nosso Vale do Paraíba, coisa da nossa terra, porém isso não é explorado, não é trabalhado dentro de escolas ou até mesmo nos espaços culturais da cidade, então muita gente desconhece, muita gente não sabe o que é isso. E ao ver um tambor batendo, assimila com outras religiões, com religiões afro-brasileiras, né? Até de forma, acaba até chamando de macumba, né? Isso é macumba, sem saber ao certo o que é macumba, né? Macumba para mim é um instrumento musical, não é uma religião, né?
E já, por exemplo, a capoeira, que já é mais conhecida, mais difundida, tem 50, tem dia que tem 60 alunos, toda semana entra gente, é a comunidade da Vila Itatetuba mesmo participante. Na capoeira nós temos, nos nossos 3 grupos tem uma coisa muito interessante, porque essas 3 atividades, o jongo, a capoeira e a congada, todas elas são abertas a todas as idades, sem restrição. Inclusive o bebê quiser vir, traz o bebê também que vai aprender, estando junto aqui com a mãe, vem crianças, adultos e idosos, tanto na capoeira como no jongo e na congada. A única coisa que modifica é que, como eu disse, na capoeira é mais a comunidade local, né? E no jongo e na congada é mais uma comunidade interessada por esse segmento. É mais já um pessoal que pesquisa e que já tem um conhecimento da cultura tradicional. E aos poucos vem chegando essas pessoas da comunidade que passa, vê tocando, vem conhecer. Quando as pessoas não têm o preconceito de chegar e conhecer, sempre gostam. Interessante. A gente está indo já para as partes finais aqui, não tomar muito mais seu tempo também. Tá tranquilo. Tem umas questões mais relacionadas à parte de relação com o governo, isso que a gente queria só saber um pouquinho mais. No caso, na época que vocês ainda eram oficialmente, né, recebiam uma verba, no caso estadual, como que era essa relação com a burocracia, né, essa relação, a questão de prestação de contas, como que era o relacionamento com os agentes do governo também? Se puder falar um pouquinho sobre isso. Certo, então, é muito interessante até. O processo como ponto de cultura foi um imenso aprendizado nessa área, né? Esse convênio de pontos de cultura, até para dar uma explicadinha sobre como funcionam no geral os pontos de cultura hoje, né? No início havia apenas convênios a nível federal. A instituição fechava um convênio direto com o governo federal. Depois o governo federal passou a fazer convênios estaduais, onde o governo federal pagava 2/3 do contrato e o estado paga 1/3 e faz a gestão da rede, né? E depois já evoluiu também para convênios municipais. Aí o governo federal paga 2 partes, o município paga uma parte e faz a gestão. O que é um modelo até bem melhor, porque aí a gestão da rede, a rede fica mais próxima, fica mais fechada e a gestão está mais próxima da gente. Porque a grande dificuldade nossa nessa nossa experiência foi exatamente ter 300 pontos de cultura no estado. E demorou 2 anos, o convênio tem 3 anos, né? Então demorou 1 ano e meio para 2 para os 300 pontos de cultura descobrir que quem fazia a gestão desses 300 pontos de cultura era 3 pessoas. Uma coordenadora e 2 estagiárias. 3 pessoas cuidavam de 300 pontos de cultura, de toda a parte burocrática dos 300 pontos de cultura. Alteração de planilha de gastos, alteração nas atividades, e relatórios, prestação de conta, tudo passava na mão dessas 3 pessoas. Então, era bastante oneroso, era bastante lento todo esse processo, né? E a gente só foi descobrir lá na frente que essa estrutura era tão frágil. E a gente foi descobrir justamente porque o primeiro ano foi tudo certo. Dinheiro na conta, vamos trabalhar. Aí chegou a hora da primeira prestação de conta, que era anual. Então manda o relatório era semestral, né? Um relatório de atividade semestral e o relatório financeiro anual. Aí manda o primeiro relatório anual, beleza, tudo tranquilo. Até que correu bem, houve encontros, né, de formação para preparar as instituições para esse trabalho burocrático e foi muito bonito, foi um trabalho muito bonito, até porque a gente notou que tinha instituições de ponta que já eram muito capacitadas para esse tipo de trabalho e tem, né? Na verdade tem essas instituições estão e ainda trabalhando que não tinha nenhum conhecimento nessa área.
nenhum conhecimento. Então, foi realmente uma coisa de pegar a instituição e trabalhar uma a uma. Foi um trabalho duro, sim, da Secretaria de Cultura do Estado para poder fazer com que todo esse trâmite burocrático acontecesse. Da nossa parte, a gente já vinha há um tempo em busca desse conhecimento também, né? Através de outros projetos que estavam sendo realizados. Então, para a gente não foi tão difícil. Foi apenas seguir o passo a passo. Todo semestre eles mandavam um passo a passo para um relatório de atividade, para não ficar um padrão fechado, para ficar uma linguagem mais direta. E a planilha também tinha um modelão para fazer. Foi lançado uma apostila. Foi lançada uma apostila de como que era todo o procedimento burocrático para o ponto de cultura. Houve também um crescimento da parte do governo também. A Secretaria de Cultura do Estado, ao fazer a gestão dessa rede, eles notaram que tinha vários pontos naquela apostila que não batiam, que não cabiam. Tinha várias coisas nos encontros de formação, que eram 2 encontros de formação obrigatórios para cada ponto de cultura. E isso estava vinculado ao recebimento da próxima parcela, que eram 3 parcelas. Eles foram notando que a apostila também ela era defasada, que alguns pontos não conseguia contemplar. Imagina, 300 pontos de cultura, cada um fazendo o seu projeto, sua linguagem. É difícil você enquadrar numa apostila só as atividades de todo mundo, né? Então isso foi se adaptando, a gente teve que ir acompanhando essas adaptações, mas até que de certa forma foi tranquilo. O que não foi tranquilo foi a questão dos repasses da verba, né? A gente pegou uma época do programa Cultura Viva, em que o programa Cultura Viva estava se fragilizando, né? Saíram várias pessoas que tinham criado Cultura Viva e idealizou os pontos de cultura. Essas cabeças saíram do Ministério da Cultura e o programa Cultura Viva caiu mesmo, foi caindo, declinou e foi tirado de foco, e a ponto de no segundo ano o repasse atrasar 6 meses. Já tinha assinado um contrato que era de 3 anos e no segundo ano atrasou 6 meses o repasse. Isso causou todo um transtorno para o projeto, né? Porque você está vindo pensando no projeto em 3 anos, daqui a pouco, com certeza, 6 meses de buraco. Eu ia até perguntar nesse sentido, então foram 3 parcelas de 60 mil, não é isso? Isso, são 3 parcelas de 60 mil. Como que foi, tanto em relação aqui ao espaço, esse espaço era um centro comunitário, é isso? Associação de bairro, né? Isso. Já era utilizado pelos celebreiros antes ou não? E como que foi para conseguir esse espaço, se não era? E esses recursos, como que eles foram investidos? Sim. Então, aconteceu junto, né? A partir do momento em que os celebreiros foi contemplado pelo ponto de cultura, passou a ter a grande preocupação de agora onde que a gente vai realizar esse projeto. Já tinha uma conversa em andamento para que os celebreiros desenvolvessem atividades aqui, nesse espaço que ainda não tinha uma mandioca, né? E era a Associação de Moradores da Vila Tatetuba, e aí foi feito um contrato entre os celebreiros e a outra instituição que tem autorização para fazer a gestão aqui da casa, para que os celebreiros atuassem aqui como ponto de cultura. Contrato feito, as atividades iniciaram. Quanto ao investimento dessa verba, que era de 60 mil anuais, já havia todo um enquadramento dessa verba, né? Então, por exemplo, no primeiro ano, dos 60 mil tinha que investir 20%. Não, me engano. Eram 30%, 18 mil reais. 30%, 18 mil reais. E no segundo e no terceiro ano, 20%, 12 mil reais. Que era para ser investido, para ser investido em kit multimídia, né? E que é uma coisa que muitos pontos de cultura acabaram tendo problema por conta disso, porque a verba acaba ficando menor, ainda menor, né, ao longo de 12 anos. Você fala 12 meses, 5 mil reais por mês.
R$ 5.000 por mês, só que já, se você for tirar os 20%, já não é mais 5 mil. Né? Então, você tem uma verba de menos de R$ 5.000 por mês para trabalhar, para pagar os monitores, oficineiros e todo o custo do projeto. Né? A gente tem que contar com um contador, um administrador financeiro para o projeto, tem o trabalho de coordenador, tem os oficineiros. Acaba que todo mundo sai mal remunerado para que a coisa ande bem, né? Isso no nosso caso, né? No nosso ponto de cultura, porque ponto de cultura cada um tem o seu, cada um é cada um, né? Tem ponto de cultura que trabalha com um segmento só. Tem o grupo o ponto de cultura do grupo de jongo de piquete. É só o grupo de jongo, é só as atividades do jongo. Aí você consegue enquadrar melhor. No nosso caso, que era ação cultural e era mais amplo, a gente enfrentou até algumas dificuldades de poder contemplar todos que estavam aqui trabalhando com essa grana do ponto de cultura, né? Mas até que a gente conseguiu caminhar bem nesses 3 anos aí. Certo. Para finalizar, tem alguns conceitos, né, utilizados pelo Célio Turino, idealizador dos pontos de cultura, muito utilizados, falando que são assim chaves, conceitos chaves para que os pontos de cultura realmente funcionem, que são o quê? Autonomia, protagonismo, empoderamento e articulação em rede. Como vocês, né, como foi essa experiência de vocês, ou como é essa experiência de vocês aqui da OCA, em relação à aplicação desses conceitos nas atividades aqui cotidianas, ou desde que vocês se transformaram em ponto de cultura, como eles se efetivaram mesmo, tem a ver mesmo com isso, ponto de cultura? Esses conceitos. Isso. Qual que é a sua visão sobre isso? Eu acho que da experiência do ponto de cultura OCA, a gente se enquadra perfeitamente com esses conceitos. E eu boto muita fé nesse programa Cultura Viva, acredito muito nesses projetos de pontos de cultura, né? Uma coisa que cresceu muito no Brasil e cresceu fincado nessa bandeira, nesse conceito. Só se tornou forte, tal qual por conta desses conceitos. Os pontos de cultura que, após o convênio, não conseguiram permanecer com suas atividades, certamente não trabalharam esses conceitos. Eu posso citar até rapidamente, dentro de cada conceito. Cita aí, qual que é o primeiro conceito? Autonomia. Nós tivemos total autonomia para a aplicação desse dinheiro, para definir quais eram as atividades que estavam aqui dentro. Principalmente, no primeiro ano, chegamos com uma série de atividades, depois a gente viu que não era aquilo, que a gente podia sim trabalhar acolhendo grupos, trazendo essa força dos grupos para dentro da casa, porque os grupos são fortes e não tem espaço. Nós tínhamos o espaço e toda a estrutura do ponto de cultura, que inclusive não é nossa, é pública. É uma estrutura pública, que é feita do dinheiro público, então tá para acolher, para servir também. Né? Então nós tivemos essa autonomia. A outra protagonismo. Protagonismo. Está bem relacionado. Está bem relacionado. Nós protagonizamos aqui um evento, uma ação totalmente diferente, que é essa de juntar os grupos, de trabalhar diversas linguagens. Né? Entendi. Então tudo bem. Então, empoderamento. O empoderamento, né? Seria tomar posse da rede, né? Se você se fortalecer. Se fortalecer e sentir ponto de cultura, não é isso? Eu acho que nós também inspiramos muito disso, né? Eu participei ativamente de todas as formações, tive vários encontros até com o Célio Turino, ele falava muito sobre isso e eu acho que os oficineiros aqui também cansaram de me ouvir falar dos pontos de cultura, do Cultura Viva, da rede estadual dos 300 pontos de cultura, dos 3.000 pontos de cultura do Brasil, que a gente era parte disso, que a gente tinha que se sentir parte disso tudo, né? Aí entra a articulação em rede, que seria o Exatamente. E a articulação em rede também nós conseguimos ser bastante forte aqui, a gente tem contato com as escolas, com o SENAC, com o SESC,
com o Museu do Folclore, Fundação Cultural Cristiano Ricardo agora também.